Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fabiana Vasconcelos, psicóloga do Instituto de Me Cuida. Nós inicialmente iríamos lançar um vídeo onde eu iria falar da trajetória do Instituto de 2015 até hoje e também falar como vamos fazer o nosso trabalho de 5 anos para frente. Trabalhando com tecnologias e também com conexões de internet, nós tivemos um pequeno ajuste hoje e estamos aqui hoje live, o que pode ser uma excelente oportunidade de nos conectarmos pessoalmente nesse momento de abertura da terceira semana de mobilização e conscientização sobre as brincadeiras perigosas. Essa semana, ela é uma lei estadual 0086 de 2017, que foi aprovada através de uma campanha da Comissão da Infância e da Adolescência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bom, eu vou falar um pouco da nossa trajetória, como iniciamos o nosso trabalho, o que significa essa semana e quais são os nossos desejos, anseios e planos para o futuro. Bom, em 2015, nós iniciamos o trabalho do Instituto num colóquio internacional, juntamente com instituições que já faziam um trabalho de prevenção sobre as brincadeiras perigosas, os jogos e os desafios. Então, nesse momento, nós conseguimos reunir aqui em Fortaleza cerca de 300 educadores e famílias de crianças e adolescentes para compreender um pouco mais, entender um pouco mais do que se tratam essas brincadeiras, esses jogos e esses desafios no mundo virtual. Naquele momento, nós ainda estávamos em processo de compreender se a disseminação dessas brincadeiras e o risco que ela apresentava, os riscos que elas apresentam para crianças e adolescentes, seria algo que realmente teria um impacto na vida de crianças e adolescentes no estado do Ceará e no Brasil. Nós, então, formamos alianças, parcerias com instituições na França, nos Estados Unidos e conseguimos conhecer a psicóloga, pesquisadora, doutora Juliana Guilherme. A Juliana, ela fez uma pesquisa no Brasil em 16 escolas públicas, escolha aleatória, 1.395 crianças foram investigadas e 40% do número que ela investigou, ou seja, 4 entre cada 10 crianças no Brasil tinham praticado pelo menos uma vez um jogo de não oxigenação. Esses números nos deram a liberdade de iniciar um trabalho onde nós levaríamos uma prevenção, um trabalho de reflexão junto a crianças e adolescentes iniciados na idade de 11 anos de idade, de 11 até 17 anos. Essa era a nossa faixa etária inicial. Nós reunimos um grupo de psicólogas escolares em Fortaleza para compreender se a forma como nós iríamos abordar essa questão nas escolas realmente era pertinente e se ela realmente traria algum fruto. Então, nesse trabalho coletivo, nós decidimos por uma ferramenta que é utilizada até hoje. Ela só vem se modificando na medida da evolução das tecnologias de informação e comunicação, mas a gente leva esse programa para escolas, onde a gente estuda junto com as crianças o que é brincar, como é que elas se sentem quando elas estão estimuladas a fazer jogos, brincadeiras e desafios, será que elas conseguem acessar o risco? E aí entrou um elemento muito novo aí, entrou algo em que a gente precisou atentar mais. Porque antes, crianças e adolescentes, elas conseguiam fazer esses jogos, esses desafios, essas brincadeiras dentro de um campo físico controlado pela escola, pela família, e ela não conseguia se expandir para além desses limites. O grande advento aqui, a grande diferença desse momento é que nós temos um outro campo social, que é o mundo digital. Então, uma brincadeira, ela agora pode ser imediatamente capturada por crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, através do contato social.
O que nós sabemos através da pesquisa que acontece anualmente, a TIC Kids Online, é que nós temos 24 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, entre as idades de 9 e 17 anos, que utilizam a rede diariamente. E o que nós percebemos é que existia um grande vale que dividia o que crianças e adolescentes faziam de um lado da rede, né, dentro do seu mundo digital e social, e que os adultos estavam fazendo do outro lado. O que é que eles estavam observando dentro dos seus próprios mundos digitais e que não havia uma comunicação entre eles. Então, o que é que a gente inicialmente percebeu? É que as famílias, elas acreditavam o seguinte: eu tenho uma tela, né, eu tenho um aparelho que eu comprei, eu entreguei à criança dentro de casa, ela é somente uma tela e ela está dentro de casa. Então, essa ideia da profissão doméstica, ela levou a que famílias não percebessem a dimensão e a expansão do que significava uma criança ou adolescente atuando dentro desse mundo digital. Nessa proposta, nós começamos a descobrir que esse mundo digital para as crianças, ela é um mundo social paralelo, onde ela cria personagens, ideias, movimentos, grupos, formação de amigos, ou seja, existe toda uma sociedade digital de um lado e existe a sociedade física do outro. Em alguns pontos elas se entrelaçam, elas se conectam, mas e na maioria das vezes esse mundo digital aqui, ele é um mundo bem particular. Ele não é compartilhado principalmente com os adultos que são responsáveis por aquela criança ou por aquele adolescente. Com o passar do tempo, nós percebemos que era preciso, necessário educar também as famílias para o uso correto, seguro e saudável da internet. Então, nessa proposta, o Instituto desenvolveu programas de prevenção para pais, educadores, profissionais de saúde, de segurança pública, crianças e adolescentes. Nós tivemos todo esse processo ao longo desses 5 anos. Hoje em dia nós temos programas de prevenção para crianças que se iniciam aos 2 anos de idade, que é a peça Nick e Gina, onde as crianças conseguem, junto com as professoras na educação infantil, desenvolver uma consciência para que partes do corpo eu não devo brincar. O que é que acontece quando eu brinco com a região do pescoço, que é muito pertinente aos jogos de não oxigenação, e por que eu não devo fazer isso? Então, isso é possível a partir da educação infantil. E aí nós vamos subindo nessas faixas etárias e desenvolvendo os programas de acordo com a idade e com a capacidade da criança e do adolescente de pensar, refletir, ser autônomo e usar a internet de forma segura e saudável. E aí nesse processo, nesse caminho, nós tivemos também a ideia de que nós precisávamos ter uma responsabilidade política, social política. O que significa isso? É que a internet no Brasil, ela tem um marco civil regulador, é um documento chamado Marco Civil da Internet, onde regulamenta o uso da internet. Ela indica caminhos, sugestões de que forma essa internet deva ser mantida de forma segura. É um documento pouco lido pela grande maioria das pessoas, às vezes até desconhecido. Eu recomendo que a gente tenha um conhecimento desse processo de leis para a gente ter uma melhor abordagem de como tratar desse assunto quando falamos, né, do campo da internet de forma segura e saudável. E tem uma pertinência muito grande para a proteção de crianças e adolescentes. Então, dentro desse caminho, nós percebemos que existiam algumas plataformas que tinham um estímulo e uma motivação maior para a presença da criança e adolescente de forma insegura. Plataformas de vídeo que estimulam comportamentos de risco porque eles vão gerar fama e retorno monetário, por exemplo, ela é uma responsabilidade social e política. Mas nós não tínhamos isso. O Instituto de Me Cuida, ele entrou então com a ideia de que nós precisávamos trabalhar essa frente também. Nós temos um comitê jurídico que atua nessa área, nós investigamos essas plataformas de vídeo principalmente, para saber como que a criança ou adolescente está atuando ali dentro
e quais são os limites que estão sendo pedidos dentro dessa plataforma para que os comportamentos não sejam de risco. Esse trabalho também faz parte da nossa trajetória de 5 anos e ele continua acontecendo, né? Nós temos ainda um trabalho junto à pediatria, ebiatria, psiquiatria e psicologia em pesquisas em rede nacional, onde nós compreendemos os limites de saúde física e emocional para crianças e adolescentes na internet. Essa rede de profissionais nos permite que a gente compreenda o conteúdo apropriado, o tempo apropriado, as idades e o tempo e o conteúdo apropriado. Ela foi moldando mais ou menos uma intenção de sugestão de como os pais poderiam fazer esse guia, esse monitoramento e esse acompanhamento do uso da internet. A gente começou a chamar a atenção para que certos elementos do uso indiscriminado da rede, do mundo social, ela podia trazer a criança não só para um dano físico, mas também para um dano emocional. O Instituto de Me Cuida, ele foi fundado em 2014, a partir da morte de um jovem de 16 anos, para uma prática conhecida como jogo do desmaio. Então, o jogo do desmaio, ele foi vastamente disseminado na internet, ele tinha centenas de vídeos, onde nós acompanhamos a retirada, fizemos um trabalho onde nós combatemos esse comportamento, porque ele pode levar a vida de uma criança na primeira vez que ele é praticado. Assim como o jogo do desmaio, várias outras práticas de internet, jogos de não oxigenação e também de outros tipos de desafios considerados brincadeiras, eles podem envolver a criança num dano de saúde ou até mesmo levar à morte. O que é que a gente precisa fazer, né? O que nós já estamos fazendo até agora nesse processo de levar a educação, mas as famílias e as escolas, elas têm que ter um compromisso da educação para o mundo digital. Dentro das nossas ferramentas de trabalho, nós temos a partilha, por exemplo, da parceria com a SaferNet, que tem programas já direcionados para as escolas, onde eles são prontos. E assim como nós, a SaferNet, ela é uma ONG, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Todos esses materiais estão disponíveis lá. Nós também temos todos os materiais disponíveis, nós fazemos os multiplicadores do Instituto, levamos o conhecimento e essa capacidade de reflexão aonde nós somos chamados. Para os próximos 5 anos, nós desejamos ampliar a nossa capacidade de chegar até as crianças e os adolescentes no estado de forma geral. Com a abertura da parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, foi incluído no currículo de educação o mundo digital. Inicialmente, ela é uma pauta, mas a ideia é que ela se transforme em um currículo. As escolas vão poder adicionar dentro do seu currículo mensal, anual, das suas aulas semanais, dos seus diálogos, o que é estar no mundo digital. Como é que eu participo desse mundo de forma segura e saudável? Essa parceria é muito importante e a partir de amanhã nós vamos iniciar em paralelo a semana junto à SEDUC, onde ela vai estar promovendo colóquios e webinars no mundo online. Então, recomendo também que as pessoas que estão aqui divulguem esse trabalho quando ele sair no programa da Secretaria de Educação do Estado. Ele vai estar acontecendo a partir de amanhã e segue até sexta-feira, assim como a programação do Instituto. A terceira semana, ela é celebrada anualmente em ações no campo físico. Nós promovemos um seminário, nós convidamos palestrantes do Brasil inteiro para vir falar e debater todas as áreas pertinentes ao mundo digital em Fortaleza. Infelizmente, esse ano, nós não vamos poder fazer esse contato dentro desse campo físico, né, de uma audiência,
mas vamos sim contar com a presença dos nossos parceiros profissionais, trazendo para nós, no correr dessa semana, o que há de novo nas pesquisas, o que significam os jogos e saúde, qual é o papel da escola na formação da criança e no entendimento de que a internet faz parte disso. Nós também vamos ter um debate, uma discussão muito boa com uma médica que eu admiro, respeito e considero o trabalho dela incrível aqui em Fortaleza, que é a doutora Nicole. Então eu convido a todos que acompanhem o nosso trabalho essa semana, nos sigam, divulgam, comentem, e eu espero que tenhamos todos uma oportunidade de trocas na melhoria, no entendimento, na compreensão e no conhecimento das brincadeiras perigosas, em como preveni-las, em como orientar nossas crianças e os nossos adolescentes para o uso seguro e saudável da internet, para que eles possam se divertir nesse mundo virtual, continuar fazendo os seus vídeos e as suas aparições de acordo com o conteúdo apropriado, de acordo com a idade de conexão com esse mundo digital, e que seus responsáveis, pais, mães, educadores, consigam fazer parte desse mundo de forma que eles se sintam realmente seguros e acompanhados nessa trajetória do mundo social. Eu vou ficando por aqui hoje, essa é só uma introdução. Sejam bem-vindos à terceira semana de mobilização e conscientização sobre as brincadeiras perigosas. Muitíssimo obrigada a todos. Esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso IGTV e eventualmente nós vamos ter o vídeo na nossa plataforma YouTube. Uma boa tarde.